Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao estudo do meu livro A Vida sob Nova Visão. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos para o capítulo 5, Religião e Meditação. Mas está associado a essas duas coisas? Vamos ver. Existe uma relação direta entre a fé e a religião, ou seja, a crença do povo. É comum as pessoas terem fé em determinados santos, isso para os católicos. Em outras religiões, essa fé é direcionada para outras entidades espirituais. Na Umbanda, por exemplo, há entidades como Preto Velhos, Caboclos, Exus, etc., que têm correspondência com os santos católicos. Há no que diz respeito uma transferência de responsabilidade com o destino dos fiéis, a tentativa de sanar-lhes algum mal ou problemas que estejam enfrentando. Estou querendo dizer que os fiéis transferem sua responsabilidade de conduzirem suas próprias vidas à vontade de seres espirituais, ou seja, alguém que não é material, mas que teria total sabedoria para e poder de transformação quando ao futuro dessas pessoas. Quanto ao futuro dessas pessoas. Essas entidades podem se encaixar perfeitamente como formas de pensamento, ou seja, criações mentais de personalidades que adquirem as características do seu criador, a própria pessoa. Assim, eles nunca desejariam o mal para essas pessoas, pois são imaginados poderosos realizadores das vontades mundanas dessas pessoas. Outras religiões, como as orientais, que cultuam os antepassados, de certa forma também atribuem esses poderes aos espíritos dos entes queridos falecidos, os quais poderiam de forma mágica intervir na vida de seus descendentes vivos, evitando desastres, doenças e todo tipo de má sorte. Mas tudo isso tem uma explicação. Desde o princípio das civilizações, o homem atribuiu a responsabilidade da criação de todas as coisas, de todos os fenômenos naturais, a seres invisíveis que possuíam inteligência e poder para tais realizações, chamados deuses. Historiadores modernos mostraram que em civilizações como a do Antigo Egito, toda a vida de uma pessoa era acreditada a um deus, um governante espiritual. Os espíritos faziam oferendas de toda a espécie a esses deuses, a fim de receberem sua graça. Havia um deus quase que específico para cada região, além de outros de tal devoção do povo. Isso se transferiu para outros povos da antiguidade, gregos, persas, romanos, até mesmo o grande Júlio César era devoto do deus Júpiter. Mas também havia os oportunistas. E Júpiter e de Vênus também. Ele era devoto de Júpiter e de Vênus. Mas também havia os oportunistas. Descrentes ou, no mínimo, pouco influenciados, que se usavam da ingenuidade do povo crente para tomar-lhes suas oferendas. Estou me referindo aos antigos sacerdotes do povo egípcio. Representando os guias espirituais da sociedade, eles se incumbiam de recolher as oferendas e lhes davam um destino, por exemplo, servindo a um faraó ou a si próprios. Essas atividades parecem estar ainda presentes nos dias de hoje, quando algumas pessoas se intitulam guias espirituais e cobram dos devotos por favores do além. Charlatão parece ser um bom adjetivo para esse tipo de gente. A história das crenças do homem é bonita demais para ser entendida como um grande embuste. Por exemplo, o cristianismo, idealizado por um homem revolucionário que nasceu na Galileia, tornou-se difusa pelo mundo graças ao trabalho de Paulo de Tarso e principalmente de Teodósio I, o grande imperador romano, que a oficializou
como religião romana, substituindo a antiga religião politeísta. Aí esse fenômeno histórico não teve a mesma consequência drástica que teve a de Akhenaton no Antigo Egito, quando fez processo semelhante. Bom, rapidinho vamos comentar isso aqui, né? Aqui eu estou dizendo que as pessoas costumam, né, fugir das suas obrigações na sua vida. E aí, portanto, elas atribuem à entidade superior que possa ajudá-las nos seus problemas de vida do dia a dia. Geralmente, a culpa é por conta dela, né? Mas ela, geralmente, né, a culpa é dela, mas ela tem que destrinchar os seus problemas, ela tem que viver os seus problemas, né? É a lei do karma. Algumas coisas até podem ser auxiliadas pelos espíritos, mas não é uma obrigação dos espíritos. Ainda que tenhamos um espírito que nos acompanha desde o nascimento como um anjo de guarda, né, um espírito protetor, um Exu, ou como você queira chamar, este amigo, né, espiritual, ele não vai tirar o seu livre-arbítrio. Você tem que tomar as decisões. Você está encarnado para tomar as suas decisões. Caso você falhe, você tem que arcar com as consequências, né? Eles podem evitar de você cair em arapucas criadas por outras pessoas. Podem evitar você, por exemplo, de participar de um desastre no qual havia ali um karma coletivo. Por exemplo, a queda de um avião. De repente a pessoa não conseguiu pegar o voo, né? Enfim, alguma coisa atrapalhou, ela não foi, xingou pra caramba, não perdeu o voo e aquele avião caiu, né? Então ela foi, na verdade, salva. Salva por quem? Porque ela descuidou-se de alguma coisa? Não, pode ter certeza que teve um dedinho da espiritualidade ali, porque ela não precisava passar por aquilo. Não deveria passar por aquilo. Aquilo não fazia parte do karma dela, mas sim o karma coletivo das pessoas que estavam lá. Bom, e aí vai indo. Né? Tem tantas e tantas intervenções que os espíritos podem dar na nossa vida. Mas veja, aqui eu estou querendo focar nas pessoas quererem, né, passar as suas. Terceirizar para os espíritos a sua responsabilidade. Não é verdade? E as pessoas podem também imaginar uma, um ser protetor para ela, que não seja um espírito verdadeiro, e sim uma pura imaginação da pessoa, que a gente vai chamar de forma-pensamento. Mais para frente eu vou discutir isso. E atribuir àquela forma-pensamento poderes. Vamos seguir. Depois aqui eu estou comentando aqui que a fé das pessoas é uma coisa bonita, legal, tal, exagerada às vezes, mas que desde lá, o tempo do Egito, tem aqueles safados que ficam, né, de certa forma, cobrando pelos favores espirituais, mas não tem sentido, né? Se o negócio é um trabalho espiritual, não tem como a pessoa querer cobrar, né? Mas lá não existia esse avanço moral ainda, né? Na época, hoje sim, mas na época lá provavelmente não tinha esse avanço moral, e as pessoas faziam sacrifícios, entregavam um monte de coisa para o sacerdote, e para onde ia aquilo? Ficava para o sacerdote ou para o faraó. Depois eu cito aqui, né, que o Teodósio I, o Grande, né, ele foi um imperador romano que acabou oficializando lá a religião romana. Mas por que oficializou? Né? Porque o povo já não estava mais naquela vibe, né, de assistir matanças no Coliseu, coisa parecida, se divertir com a morte das pessoas. E aquilo já estava sendo
estava ultrapassado, o povo estava se moralizando. O romano estava se moralizando naquela época. E aí, portanto, que ele já não estava sendo interessante e provavelmente ele já estava passando por uma certa dificuldade em se impor, né? Em ser apreciado, adorado como imperador. E aí, para agradar uma grande quantidade de povo que já se convertia para o cristianismo, ele oficializaram o cristianismo como uma religião, né? Em Roma. Era uma maneira interessante de poder agradar o povo e, portanto, submetê-lo ao seu comando, né, de forma mais eficiente. Aí eu cito Akhenaton, que lá no Egito, ele, para derrubar, né, os sacerdotes de Amon, tantos sacerdotes, tudo quanto era Deus tinha um sacerdote lá, para acabar com aquela festa, ele trazer para ele, né, a responsabilidade de ser o grande tutor do Egito, né, o faraó, ele transferiu aquilo para um único Deus, um Deus que estava acima de todos os outros deuses, que teria criado todos os outros deuses, portanto seria um todo. E esse Deus se manifesta pela luz solar, né? Pelo círculo de luz solar. E denominado Aten, né? Atom. Então ele mudou o nome de Amenhotep IV para Akhenaton. Só que, né, ele chegou até a construir Tel El Amarna, né, uma cidade de luz do Egito, né? Ele e a esposa, né, Nefertiti, seus filhos, na verdade filhas, né, tinha um filho só, Tutankhamon, que era Tankhaten, e aí, portanto, né, que seria o herdeiro do... E o Akhenaton, então, ele vai se isolar um bocado a ponto de que não percebeu que os sacerdotes criavam contra ele uma forma de derrubar o seu poder, né? Um tipo de motim, uma forma de derrubá-lo do poder. E aí, portanto, aconteceu isso, e aí voltou-se a ter múltiplos deuses lá. Inclusive as imagens dele foram perseguidas, destruídas, né? Ridicularizadas, foi feita uma perseguição a ele, né? Aí há historiadores que dizem que não foi tudo tão rápido. Houve um período no qual a Nefertiti ficou regendo ainda, houve aquela tolerância de Nefertiti reger por alguns anos ali, antes de botar o seu filho para reger. E quando esse filho entrou, que é o Tutankhaten, ele vai ser renomeado como Tutankhamon. E aí, portanto, o novo deus lá, né, um dos deuses aí é o Amon, né? Bom, seguindo o propósito, vamos discutir então sobre o que são anjos, arcanjos, orixás, santos, deuses e todo tipo de guia espiritual e uma criação mental. Um indivíduo espiritual imaginado todo-poderoso para resolver os problemas das pessoas, dando-lhes proteção contra o mal e sorte nas suas empreitadas. Mas afinal, eles existem ou não existem? Tudo depende da fé das pessoas. É a fé que diferencia o fiel em uma crença do não fiel. Retomando o curso do processo da fé, já concluímos que a fé é um tipo de força e que amuletos e orações são como alavancas que podem dar maior efeito à fé. Então vamos lembrar rapidinho que eu falei outra vez. Fé é uma força que é? É alguma coisa que se desloca, né, que ganha uma aceleração, né? Uma massa que ganha uma aceleração, se movimenta, há uma variação na sua quantidade de movimento. O que é isso, quantidade de movimento? É a sua massa e a sua velocidade.
Se a velocidade estiver parada e ele entra, se a velocidade for zero, ou seja, o corpo estiver parado e ele entra em movimento, houve uma variação nessa velocidade, de zero para alguma coisa. Então essa variação é uma aceleração que o corpo sofreu. Sofreu e o corpo tem massa, portanto, houve ali uma força. Então sempre que a gente fala de força, pensando em Newton, na força newtoniana, nós temos isso aí, massa vezes uma aceleração. Então, são diretamente proporcionais. Então a fé, ela tem que ser entendida como uma força, porque ela consegue colocar alguma coisa em movimento. E tudo aquilo que a pessoa acredita pode ser uma alavanca para pôr essa força, essa fé para acontecer. Então, que coisa que aquela pessoa acredita? Eu acredito no poder da vela. Eu acredito que eu tenho que fazer uma dança. Acredito nisso, acredito naquilo. Na fotografia, uma estátua. Acredito na reza. Não importa. Acredite em alguma coisa que permite essa pessoa entrar num estágio de concentração, o estágio de concentração. Né? E aí, quando ela se concentra, ela baixa na frequência dela, né? Entra no alfa, e aí ela consegue, então, através da concentração, usar essa fé, botar essa fé em ação. Podem conduzir o desejo do objetivo a ser alcançado. Então, podem canalizar o pensamento e conduzir o desejo ao objetivo a ser alcançado. Mas se as pessoas não derem crédito aos amuletos e às orações, eles não terão efeito. Então tudo tem que ter sua crença, sua intenção. Né? Se não tiver, não funciona. De nada servirão. Daí é que vem a questão de não se desmerecer a crença das pessoas em seus amuletos. Só devemos subtrair uma crença se no lugar dela pudermos colocar algo mais eficiente, né? E que a pessoa aceite. Né? Algo que melhore a capacidade de mobilização da fé dessas pessoas. Vamos supor que um indivíduo chamado fulano tem uma fé tremenda em uma determinada figura de seu tataravô. A foto desse antepassado está presente em todos os eventos da família, bem como nos momentos de enfermidade de algum dos familiares. Basta alguém ficar doente e seu fulano já leva a foto do seu tataravô para a cabeceira do enfermo. Certo dia, seu fulano adoece e é internado e alguém no hospital lhe diz: para que carregar essa foto? Ela, na verdade, não vai melhorar em nada. Se os remédios não o ajudarem, não resolverem, o caminho para a cova é certo. Uma conversa dessa não melhora ninguém com certeza. Suponhamos então que seu fulano piore. Aí sua credibilidade na tal fotografia diminui. E ele vai perdendo esse canal com a fé, até que seu fulano morre. Bom, vamos contar essa história de outro jeito. Alguém chegou para ele e disse: seu tataravô deve ter sido muito bom. Vou rezar com o Senhor para que ele te ajude a sair andando logo daqui. Embora seja indiferente se a pessoa vai ou não rezar, ou se ela acredita ou não no que falou, o importante é que ela estimulou seu fulano a mobilizar sua fé. Ainda mais no caso, né? Uma conversa dessa realmente contribui. Por isso, só devemos desacreditar as pessoas de suas crenças se realmente pudermos dar a elas algo melhor. E ainda assim, elas deverão acreditar na novidade que foi apresentada, o que na maioria das vezes não acontece. É bem comum encontrarmos um neofobismo, ou seja, o medo daquilo que é novo, daquilo que ainda não se conhece bem. Se você quiser mudar a forma com que as pessoas compreendam o seu mundo,
então você deve dar a elas a oportunidade da reflexão. Só assim é que se mudam os conceitos, através das reflexões. Muitas pessoas mudam de religião, por exemplo. E isso se deve ao fato de que a maneira com que elas passam a ver o mundo ao seu redor, em certo momento da vida, já não está em concordância com o que prega na sua antiga religião. Hoje os dogmas religiosos têm sido contestados com os avanços científicos. Em outras palavras, a ciência modifica a forma de intervenção na vida. O próprio Deus vem assumindo outra forma, um outro status. Então, por que eu estou falando isso, né? Não tem mais como ficar imaginando um Deus como um ser humano, velho, lá no céu. Isso não faz o menor sentido. Se você começar a entender o que é o espaço, né? Nós temos, então, o céu é claro, porque ocorre a dispersão da luz solar, né, na atmosfera. Então, a gente vê um céu claro durante o dia, de noite é escuro. Então, vai dizer que Deus habita a luz, e aí tem outros que habitam à noite, que é escura. Então, essas coisas, essas conversas já não faz mais sentido nenhum acreditar-se nisso, né? Um pouquinho de estudo já vai fazer com que as pessoas deixem de lado essa ideia. Então, também acreditar que Deus tem uma forma masculina, de barba, uma roupa toda enevoada, faz também menor sentido, tá? Essas coisas vão desaparecer. Como disse anteriormente, devemos criar o estado físico da autossugestão, quando o corpo adoece. Esse estado físico nada mais é do que o de contemplação que adquirimos quando estamos orando. Daí o poder da oração. Não tanto pelo que se diz na oração, visto que muitas rezas eram feitas em latim, sendo que as pessoas que oravam nem entendiam o que liam, mas pela forma adequada do pensar. Quando estamos em estado de oração, estamos em estado de meditação. É a meditação o estado físico adequado ao processo da autossugestão. É o estado no qual subtraímos levemente a consciência do nosso estado de vigília sem estarmos mergulhados no sono. Se medirmos nossas vibrações cerebrais, veremos que no estado de meditação estamos vibrando na frequência das ondas alfa. A saber, onda beta é quando estamos no estado de vigília, delta quando dormimos e teta quando estamos sonolentos. O estado alfa é aquele estado de vibração no qual medimos, meditamos, oramos, refletimos ou estudamos de forma eficiente para um vestibular, por exemplo. É o estado em que não estamos ligados ao mundo exterior. Não prestamos atenção no que ouvimos, vemos e etc., apenas no que estudamos. Assim, quando pretendemos mobilizar nossa fé, devemos entrar no estado de meditação. Agora veja, se para isso você precisa acender uma vela, colocar uma música suave para tocar, pôr um crucifixo ou uma estatueta ao seu lado, acender um incenso, fique à vontade, mas entre em estado de meditação, entre em ondas alfa. É óbvio que deve existir um mínimo de qualidade no pensamento de quem pretende se concentrar. Meditar por meditar é mais aconselhável dormir. O relaxamento é mais significativo e proveitoso. A meditação deve ter um objetivo claro. O indivíduo deve ter um bom discernimento para saber no que deva se concentrar. Daí, então, se deve fazer a meditação em busca da mobilização da fé. Fé é uma força interna em ação. Vamos ao segundo esquema. O indivíduo baixa a frequência mental e entra no estado de meditação.
ativa a sua fé, que é a força aplicada, pensando em um objetivo. Ok. Outro item, a meditação. Como eu já comentei antes, no estado da meditação, nós baixamos a nossa frequência de onda cerebral de beta para alfa. A imagem, ou seja, da vigília para a concentração. A imagem de alguém sentado na posição de meditação tradicional, como a do Buda, parece sugerir que se deva sentar naquela posição para se obter o melhor da meditação. Isso é o básico quando se começa a aprender yoga ou coisa parecida. Então perceba que se você já pratica yoga, você já tem a prática de se sentar e se acomodar naquela posição, vai em frente. Mas se você, como a maioria dos ocidentais, que jamais se sentam assim, pode ser desconfortável, formigar as pernas, doerem os tornozelos, cansarem as costas e o pescoço. Enfim, por não fazer parte da nossa cultura, por estarmos acostumados a sentar em sofás, cadeiras ou deitar em colchões, então não siga a figura de Buda, né? A posição adequada é aquela que melhor lhe permite a concentração. Essa é adequada. Se estiver desconfortável, não conseguirá se concentrar. Logo, sua meditação não será possível, não será, né, frutífera. O ideal é poder estar relaxado, seja sentado, deitado ou até mesmo em pé. Aí devemos esvaziar o nosso pensamento daquilo que nada tem a ver com o nosso pretendido. Aí devemos esvaziar o nosso pensamento daquilo que nada tem a ver com o pretendido. Se quisermos solução para algum problema, digamos um problema financeiro, não devemos então pensar nos problemas do serviço, faculdade ou da família. Devemos focar o nosso pensamento apenas na questão financeira, motivados pelo problema a ser resolvido, pois é só isso que queremos solucionar. Focar o pensamento pode ser interpretado como direcionar a sua atenção. A concentração depende da atenção direcionada. E por falar em direcionamento, vamos então compreender melhor do que se trata. Voltando para a física, vamos nos lembrar dos vetores. O que é um vetor? Então, vamos lá. O vetor acima representado, o vetor representado tem origem O, extremidade S, que lhe dá a sua dimensão, tamanho, módulo ou intensidade. Tem uma direção indicada pelo segmento de reta e um só sentido, S, indicado pela sua extremidade ser em forma de seta. Os vetores, representados pela letra V, portanto, possuem intensidade, direção e sentido. Lembremos agora que toda direção tem dois sentidos. Por exemplo, a direção vertical tem os sentidos para cima e para baixo. A horizontal tem dois sentidos, o da direita e o da esquerda. Da mesma forma, podemos andar para frente ou para trás numa mesma estrada, sendo o espaço, portanto, um vetor, ou se preferir, uma grandeza vetorial. Tudo o que é necessário é decidir o sentido a ser seguido e orientar o vetor. Então, voltando ao problema financeiro, quando se sabe o motivo que gerou o tal problema, costuma-se mantê-lo no pensamento. Isso é errado. Se você faz isso, o que é muito comum, então pare. O motivo deve ser eliminado para que a solução possa aparecer. Problema e solução são os dois sentidos da mesma coisa. Decida para onde você quer ir. Seu pensamento é um vetor. Focar no problema, ou seja, voltar a sua atenção para o problema, no seu motivo, na causa, vai intensificar o seu efeito. Sua fé pode acabar levando você
mais para dentro do problema do que para fora dele. O foco, o sentido do vetor estava errado. Há de se mudar então o foco do pensamento, virar o vetor para o lado oposto, partindo do problema com a atenção voltada para a solução. Você deve estar se perguntando, mas como assim? Como eu foco na solução se eu ainda não a tenho? Pois é, se você já a tivesse, para que estaria meditando? Porque ainda estaria com o problema. A fome só desaparece quando a saciamos. A escuridão do quarto se acaba quando acendemos a luz. Enfim, a meditação é a semeadura da solução que ainda não foi criada. E você me pergunta, mas quem vai criá-la? E eu te respondo, você mesmo. Bem, se você não criá-la de forma propriamente dita, irá criar os meios para podê-la conseguir. Pois seu vetor, pensamento, aponta para as soluções, sejam elas conhecidas ou não. Não importa, é para lá que as coisas serão conduzidas. Você tem o elemento básico para tal, que é a sua mente. É isso mesmo, sua mente. Vamos começar a desvendar melhor essa conversa seguindo Alcaibalion, de Hermes, o Trismegisto. O primeiro princípio de Hermes nos diz que o universo é mental e o todo é mente. A Bíblia segue pregando que Deus, para nós aqui o todo, fez o homem à sua imagem. Porque isso temos em a nossa mente um pedacinho do universo. Começo e fim de todos os nossos problemas. Agora, devemos colocá-lo para funcionar. Mentalize a solução. Estou querendo dizer que você deve imaginar a solução. Mas como nós vamos fazer isso? Você deve imaginar se vendo feliz, aliviado por ter resolvido seu problema. Isso deve trazer-lhe uma sensação de satisfação verdadeira, confiança no resultado, como se ele já estivesse ocorrido. Essa sensação traz uma dose de emoção que deve existir, pois ela é o elemento de moldagem, é como uma forma pensamento. Não vá devagar nos desejos, seja objetivo. Quero a solução. Pronto, acabou. Sinta-se feliz por já tê-la conseguido. É assim que funciona. O segundo princípio de Hermes nos diz que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Jesus seguiu a esse princípio quando em sua oração ele nos disse, assim na terra como no céu. A terra é desse mundo vibratório que chamamos por corpo físico, mas o céu é a nossa mente, nosso corpo mental. A dimensão mental não é material. Uma analogia não muito criativa da minha parte é a do software para a mente e a do hardware para o corpo material. Eles coexistem. Eu digo, através da meditação, criamos imagens na nossa mente. Através do nosso estado vibratório de espírito, podemos dar emoção às imagens e com a fé podemos trazê-las da dimensão mental para a dimensão material. Ao longo desse livro discutiremos mais ainda a respeito. Era esse o segredo que agora foi revelado. A transição do céu, que é a mente, para a terra, que é a matéria. A criação. Bom, então vamos para o mecanismo. A mente tem seu instrumento, o cérebro, com inúmeros componentes, os neurônios, que se ligam em intrincadas redes com suas conexões.
os neurotransmissores. Mas é a razão, o processo do pensamento, que permite que tudo isso esteja em harmonia e funcionando a nosso favor, e também a favor da humanidade, a favor da vida. Pois não podemos feri-la, não ferir a natureza, nem aos demais humanos, que estão inseridos no conjunto natureza. É um desígnio da nossa espécie, já que almejamos a nossa evolução. Nunca podemos perder a consciência de que as leis cósmicas atuam sempre independentemente de crermos nelas ou não. Se as conhecemos ou não, elas continuam e sempre continuarão a atuar no cosmos. Então, aquilo que queremos trazer para o mundo material, ou seja, tudo que queremos criar no mundo material, terá suas implicações e suas consequências, as quais nós a chamamos por karma, que é uma ação. Podemos, pela mentalização, imaginar e criar coisas que pensamos serem boas para nós, mas que, na verdade, possam causar o mal para outros indivíduos, sejam humanos ou não. Não importa, e isso trará consequências. Por isso, nós falamos da lei do karma: ação, reação, causa e efeito, também dita lá Caibalion. As leis continuarão atuando e o karma será produzido simultaneamente à ação, e o mal causado terá seu efeito sobre seu causador. Ela equivale à terceira lei de Newton, ação e reação aplicada ao mundo mental. Se a ação plantada gerar um karma bom, haverá uma boa colheita. Ou seja, praticou uma coisa boa, você receberá uma coisa boa de volta. Mas se a ação plantada gerar um karma ruim, haverá uma má colheita. Você pode decidir apenas se quer ou não plantar. Aí está o seu livre-arbítrio. Eu faço ou não faço. Mas uma vez feito, é o universo que responde. Por quê? Ora, porque as leis continuam atuando independentes de nossa crença nelas. Assim, antes de se colocar a criar o seu próprio futuro, pense e reflita sobre as possíveis consequências para que sua colheita não seja ruim. Ou melhor, cuide para que sua colheita seja o melhor possível. Hoje, com a revelação desse segredo, você poderá colher o seu futuro, sem ter de se enganar ao destino, se entregar ao destino. Basta seguir o que aprendeu. Imagine, sinta, crie. Lembre-se do que disse Jesus: peça ao Pai e ser-lhe-á dado. O Pai é o Criador, ou o Todo. Habita o reino dos céus, ou seja, o mundo mental. Pedir com simplicidade, humildade, é mentalizar, imaginar o que se deseja, pura e simplesmente, o mais objetivo possível. É simples assim. Jesus também dizia que ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui ele dizia que é necessário serem seguidos os seus passos, seu modelo de vida, suas instruções para que fosse possível entrar no mundo mental para obter o que se necessita sem criar um karma ruim para a sua vida. É claro que essa é a minha interpretação. Você não precisa concordar. Terceiro esquema: mundo mental, reino dos céus, mundo da criação. Passa para pedir, imaginar, mentalizar, ter fé. Depois, realização do pedido. É o mundo material. Mente, espírito e matéria. Essa é a trindade. A alma, centelha divina, está no corpo mental, é a mente.
não a contrapartida material do cérebro, mas a sua essência funcional. O espírito, que é o corpo vibratório emocional, veículo da criação. E o corpo, que por sua vez é tridimensional na forma, no campo astral e na matéria, aquele que nasce, cresce, aprende, evolui, reproduz e morre, transferindo sua vivência, seu karma absorvido para o corpo mental num refluxo. A gente poderia aqui, né, colocando como o espírita diz, né, no lugar de mente, colocar o espírito. No lugar de espírito, você coloca o perispírito, o perispírito. E a matéria seria o corpo. Então, num próximo ciclo, definido pelos esquemas cósmicos, a alma, ou psicossoma, deverá ter um novo fluxo para o mundo material. Uma nova vida se desenrolará e um novo aprendizado virá. Como disse o grande pensador Heráclito, de 535 a.C. a 475 a.C., tudo é cíclico na natureza. Assim também se dá na evolução da alma. Assim é a mente e a vontade do Criador. Bom, gente, está aí algo para você pensar, né? Assista quantas vezes for necessário para que essas ideias, de alguma forma, sejam absorvidas, refletidas. Se você quiser fazer essa substituição que eu falei no final, não vai fazer diferença, né? O que é a mente, nessa minha história aqui, nesse meu livro, nessa minha interpretação, do ponto de vista espírita, é o espírito, propriamente dito. E aqui o que eu chamo de espírito é o tal do perispírito, o moldável, onde você carrega as emoções de uma encarnação para outra e as mantém. E matéria continua sendo o nosso corpo, tá bom? Deixa o seu like, divulgue, e a gente se vê no nosso próximo vídeo.